Olá amigos, já estamos de volta ao Brasil e agora com um pouco mais de antecedência para poder organizar a Campal e fazer uma das melhores campais para a honra e glória de Deus. Viemos fazer os últimos ajustes para a Campal de 2025 e Deus foi tão maravilhoso que nos deu muitas surpresas. Aqui descobrimos que o auditório central já está com ar-condicionado, alguns prédios foram reformados, a grande maioria com Wi-Fi. E surgiram 30 vagas a mais para a acomodação privativa, que já estavam esgotadas. Então não perca tempo, faça o mais rápido possível, garanta já a sua vaga. Muitas pessoas têm perguntado se nós vamos ter os estandes esse ano. Sim, nós vamos ter os estandes. E nós pedimos para que você que tem o interesse de fazer uma exposição ou venda aqui na nossa Campal, que mande o seu interesse então através do nosso WhatsApp, 19 99870 4871, para que a gente possa informar você como que você pode fazer essa aplicação. Uma das novidades que nós temos para esse ano é que se você trouxer um amigo não adventista, você vai ter um desconto e o seu amigo também vai ter um desconto. Entre em contato conosco no nosso WhatsApp para saber mais a respeito desse plano. Em breve teremos mais informações sobre a Campal. Lá na aba FAQ, você vai encontrar muitas informações que você precisa para chegar aqui, condução, locomoção, os aeroportos mais próximos, como você chegar aqui no local da instância Árvore da Vida. Se você tiver mais dúvidas, pode nos perguntar também no nosso WhatsApp. Nos ajude a divulgar essa Campal. Ela será uma bênção e você não vai se arrepender. 17 a 21 de abril de 2025, aqui na instância Árvore da Vida. Então, não deixe para depois. Faça já a sua inscrição. Você não pode perder este evento. Que Deus abençoe e nos vemos em breve. Olá, bem-vindos a mais um E aí, professor? Oi, Martin. Walter. Foi muito bem sincronizado. Sim, foi bastante sincronizado. Você está bem? Olha, eu vou tentando. E você? Bem? Deus vai dando força, né? Mas o mundo está muito interessante. Mas temos que nos concentrar em como nos preparar. Sim. O tema de hoje é permanecendo firme na hora da provação. E foi iniciado por um comentário feito em nosso último programa. Realmente foi um comentário interessante. Então, vou colocar aí na tela a pergunta, ou melhor, o comentário, para podermos falar a respeito. Querido Pai, muito obrigado por nos reunir novamente. Obrigado por podemos fazer esses programas. Ilumine nossas mentes, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vamos começar, não é? Sim, vamos falar sobre o assunto de hoje. Vamos então ao comentário que deu origem ao tema do programa de hoje. Diz assim: bom e informativo, mas não destaca o que as pessoas devem fazer para superar os tempos de provação, o que torna o programa um pouco tendencioso e uma história assustadora, com pouco ou nenhum conforto para o povo de Deus. Acho que posso começar dizendo que já falamos sobre isso várias vezes. E nunca se sabe quem está entrando, quem está vendo pela primeira vez esses assuntos. Temos sempre que nos certificar de que não deixamos pessoas para trás. Vamos levá-las juntos na jornada. E vendo que isso também é algo
que consideramos uma ferramenta evangelística, é necessário que conversemos sobre essas coisas para que as pessoas possam estar informadas. São perguntas legítimas. Eu também pergunto, e já perguntei no passado, se Cristo cumpriu a lei, por que as pessoas precisam guardar o sábado? Somos salvos pelas obras ou pela fé na observância do sábado? Como se isso se relaciona com Romanos 14, 5 e 6? As instruções para os primeiros cristãos em Atos 15, 28 e 29 não mencionam a observância do sábado para os crentes gentios como uma questão crítica. Espero que alguém possa dar uma explicação justa sobre isso, porque são questões importantes que não devem ser ignoradas, evitadas ou consideradas como uma atividade de inimigos da igreja. As pessoas realmente têm perguntas difíceis e importantes. Dessa forma, nós pensamos que talvez devêssemos falar sobre essas coisas mais uma vez, apenas para colocar em contexto. Especialmente depois do último vídeo, porque ele talvez tenha sido um pouco unilateral, já que foi feito depois de vários outros programas, nos quais colocamos sim o contexto. Sim, se você vai direto para o último programa, realmente você não entende o contexto. Certo. Como lidamos com esse tipo de problema, então? Veja, o tema é tão vasto que você não pode lidar com ele em apenas um episódio. Então, apenas falaremos rapidamente e tentaremos responder a todos os elementos que temos lá. Muito bem. No tempo que estamos vivendo agora, onde a profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos, qual é a primeira prioridade nos tempos em que vivemos? Tem a ver com o coração. Muito bem. Eu acredito que a prioridade, com certeza, é a preparação pessoal. Você não pode se comprometer com os outros com aquilo que você não internalizou em si mesmo. É como um professor que tenta ensinar matemática se ele nunca estudou matemática. Será um desastre. E se você não acredita no que vai ensinar, será uma educação deficiente? Você precisa de uma preparação pessoal. Então, eu pensei nas 10 virgens. E as 10 virgens são chamadas de virgens porque conhecem e confessaram a verdade. Certo? Elas não têm mácula. Conhecem a verdade e falam da verdade. Já as lamparinas que carregam representam a palavra de Deus, que é uma luz para o caminho delas. A sua palavra é lâmpada para o meu caminho e luz para os meus pés. Isso é bíblico. O óleo é um símbolo do Espírito Santo, que todos tiveram como seu guia e professor. Todas as 10 virgens. Algumas assimilaram a luz que receberam em seus caracteres e outras negligenciaram essa obra. Há um tempo de demora que leva à complacência. Isso é tão verdadeiro. Não é mesmo? O Espírito trabalha conforme o desejo de uma pessoa por ele. A pessoa tem que querer o Espírito. Você não pode simplesmente estudar isso como você estuda um roteiro de alguma outra coisa. Isso não é um roteiro, é uma realidade, é uma história. Então, você pode saber o que o Espírito diz, mas será que ele te transforma? O Espírito trabalha de acordo com o desejo que alguém tem por ele. E o clamor deve ser, como o Salmo 51:10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova um espírito reto dentro de mim. E um salmo de Asaf diz: verdadeiramente Deus é bom para Israel, para aqueles que têm um coração limpo. Mas se Deus é bom para aqueles que têm um coração limpo, como estes conseguiram tal coração? Pela atuação de Deus. É claro, cria em mim um coração limpo. Nós mesmos não conseguimos isso. Você não pode mandar um quarto sujo limpar-se sozinho. Isso não vai acontecer, vai piorar a situação, né? Então alguém tem que limpá-lo. Você tem que pegar uma vassoura e começar a varrer. E o único que sabe o que é bom e o que é ruim é Deus.
Porque o coração É a coisa mais enganosa de todas. desesperadoramente perverso. Então, seguir o seu próprio coração não é um bom princípio. Curiosamente, esse é o lema de Hollywood. E não é uma coisa boa. Mas será que as pessoas querem mesmo um coração limpo? Não. Ezequiel 33 nos diz a condição das virgens, que é o povo de Deus. E eles vêm a ti como um povo costumava vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. Pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Isso não se aplica a nós, né, Martin? Somente aos povos de outras épocas. Isso foi inspirado, mas aquilo outro não foi inspirado. Eu vou decidir o que foi inspirado de acordo com a minha própria justiça, certo? Não é assim que alguns pensam? Sempre que lemos um texto nos advertindo a mudar, gostamos de decidir se aquilo é para nós ou não. Marty, quando você fala sobre criar um coração limpo, que está voltando em harmonia com Deus, esse coração limpo deve estar associado à justiça de Cristo, não é? Então, essa é a primeira preparação. E, só por curiosidade, eu achei que poderíamos colocar isso também. Que não há ninguém justo, nenhum apenas. Porque você sabe, né? Sempre que alguém consegue algo, essa pessoa acha que é o máximo. Se você fosse pobre e de repente ficasse rico, tornando-se bilionário, isso automaticamente te faz o chefe de todos, não é? É assim que as pessoas agem. Esse é um traço muito irritante desses indivíduos, né? Então, devemos sempre considerar que não há ninguém justo, nenhuma pessoa sequer. Será que isso inclui a mim? Claro. Ora, como ousa, Martin? Desculpa aí, mas é verdade. Eu achei que incluísse você. Então, a alegação de ser sem pecado é em si mesma uma evidência que aquele que faz tal alegação está longe de ser santo. Esse já é o primeiro sinal. Tá, então esse é um ponto muito mal compreendido. Dizer que você não tem pecados te torna tudo menos santo. Isso significa que você deve continuar pecando? Não, claro que não. Eu tenho uma natureza pecaminosa, mas isso não quer dizer que eu devo me submeter a ela. As pessoas não entendem isso. Veja, é uma linha tênue. Porque você tem que lutar por isso. A gente tem que lutar contra essa natureza. Mas o problema é que quando você alcança um pouquinho disso, você começa a se orgulhar. Se torna um auto-justificado. E aí precisa de uns acordões na vida, né? É porque as pessoas não têm uma verdadeira concepção da pureza e santidade infinitas de Deus, ou do que elas devem se tornar para estar em harmonia com o seu caráter. Porque elas não têm uma verdadeira concepção da pureza e grande amabilidade de Jesus e da malignidade do mal, do pecado, que os seres humanos passam a considerar-se santos. Ou seja, se você disser que é santo, que você já chegou lá... Isso quer dizer que você perdeu o ponto. Quer dizer o contrário, né? Mas Deus pode dizer isso. Ele disse, vocês são um povo santo, sacerdócio santo. Mas nós nunca devemos dizer isso. Quando uma pessoa diz isso, ela é... orgulhosa. Isso mesmo. Outra coisa é, assim que você diz ou acredita, aí você não passa mais a ser humilde. Correto. Nós sempre dizemos, sejam perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, mas o perfeccionismo vem do maligno. Quanto maior a distância entre eles e Cristo, mais inadequadas serão suas concepções do caráter divino e de suas exigências. Eles parecerão cada vez mais justos aos próprios olhos. Você chega ao ponto dos fariseus. Então, Martin, o mais seguro é reconhecer que você é um pecador. E que você é totalmente dependente de Cristo para não pecar. Concorda? 100%. A santificação proposta nas Escrituras engloba todo o ser.
Espírito, alma e corpo. Você não pode deixar um ou outro de fora. Você não pode dizer que o eu será santo no meu espírito e continuar fornicando, por exemplo. Isso não funciona. Paulo orou pelos Tessalonicenses para que todo o seu espírito, alma e corpo sejam preservados sem culpa até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Citando 1 Tessalonicenses 5:23. Novamente, ele escreve aos crentes dizendo: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, Martin, há um trabalho a ser feito se você quer estar em harmonia com Deus. É uma transformação, ela precisa acontecer. Muito bem. Deus frequentemente dá essas instruções e a humanidade é muito boa em ignorá-las, né? E também darem boas desculpas para ignorá-las. Vejamos Sansão, por exemplo. Ele tinha que ser um nazireu e ele tinha que se abster de beber, de todas essas impurezas, tudo que não prestava, né? E quantos regulamentos ele quebrou? Alguns, né? Vários deles. As consequências não foram boas, foram? Foram terríveis. Exato. Custou-lhe um preço terrível. Sim. E foi só quando ele ficou realmente cego que passou a enxergar. Então, Martin, essas são todas lições da Bíblia que temos que aprender. A primeira preparação começa aqui. Os eventos conectados com o fechamento da Porta da Graça e a obra da preparação para o tempo de angústia são claramente apresentados. Mas multidões não têm compreensão dessas verdades importantes mais do que se nunca tivessem sido reveladas. Isso é muito triste. Satanás espreita para roubar-lhes cada impressão que poderia torná-los sábios para a salvação, e o tempo de angústia os pegará despreparados. À medida que nos aproximamos do final da história do mundo, as profecias relacionadas aos últimos dias especialmente exigem o nosso estudo. O último livro das Escrituras do Novo Testamento está cheio da verdade que precisamos entender. As verdades solenes que foram dadas em sua ordem no Apocalipse devem ocupar o primeiro lugar nas mentes do povo de Deus. Então, Martin, se o primeiro lugar é a preparação do coração, mas a primeira coisa também tem que ser o estudo das Escrituras, como combinar as duas coisas? Bom, quando você estuda a Bíblia, a outra parte vem automaticamente. Bom, deveria vir, né? Mas e se você estudar a Bíblia apenas para informar-se, mas não extrair dela o óleo para transformar o seu ser? Neste caso, infelizmente, você será a virgem adormecida que acorda e não tem óleo. É tarde demais. Então, é tudo ou nada. Para saber onde você está na corrente do tempo, você precisa estudar. Se você sabe onde está na linha do tempo, você deve se perguntar: será que estou pronto? Então é importante, se é que eu estou entendendo agora, que se você estudar a Bíblia, isso não será completo se você também não estudar os sinais dos tempos. É necessário estudar os dois. Você não pode fazer uma reserva. Tem que estudar. E estudar não é algo que alguém pode fazer por você. Claro que não. Então, podemos dizer, Martin, que não podemos guardar Cristo se nunca o possuímos? Sim, faz todo sentido. Essa afirmação é muito válida. Não é suficiente compreender as questões. Devemos também entrar em harmonia com a vontade de Deus. As questões irão meramente nos dizer aonde estamos no curso do tempo, mas elas não salvam. Você pode ser a pessoa mais culta na face da Terra e ainda assim está perdido. De que adianta entender um monte de coisa e mostrar isso para os outros se essa informação não transformou seu coração? Se não ocorreu uma transformação, há um grande problema. Então precisamos conhecer a mensagem. Precisamos saber o que estamos dizendo e por que estamos dizendo e qual deve ser o efeito disso em nossos próprios corações. Não é um martelo para bater nos outros, é uma espada de 2 gumes. Sim. Ela atinge o outro, mas também a você mesmo.
Vamos dar uma olhada na essência da primeira mensagem angélica e a consequente vida frutífera. Porque de que adianta passar uma mensagem se ela não te transforma? Apocalipse 14:6. E vi outro anjo voar no meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a todos que habitam a terra e todas as nações, tribos, línguas e povos. Obviamente, já falamos disso muitas vezes. O evangelho nunca muda. Sim, e isso porque Deus nunca muda. Mas precisa ser repetido, porque as pessoas mudam o evangelho. E elas o esquecem. E esquecem que o mudaram. Então, elas precisam ser lembradas do que é o evangelho. Dizendo com voz alta: temei a Deus e dá-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. E adore aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. Bem, há certas palavras-chave aqui. Temei a Deus. Juízo. Juízo sempre tem um padrão de julgamento. Todo julgamento tem que ter uma norma. Todo julgamento tem uma norma. Do contrário, não é um julgamento. Se não sabe o que é certo e errado para julgar alguém, como vai julgar, não é? Então, o julgamento implica num padrão de julgamento, numa norma, num critério. E temer a Deus significa estar em harmonia com este critério de julgamento. Simples assim. Então, se queremos descobrir o que isso realmente significa, você tem que procurar textos paralelos, como aqui em Eclesiastes 12:13. Eis o resumo de tudo. Temei a Deus e guardai os seus mandamentos. Então veja que todo aquele que se submete a Deus tem que guardar os mandamentos dele. Será que dá para ser mais claro que isso? Não, não dá. Não há confusão sobre isso. E o que eu gosto a respeito disso também é o que está lá em Apocalipse. Ele te leva de volta ao Antigo Testamento e até mesmo para Gênesis. Porque aquele Deus que você tem que temer é aquele que fez o céu e a terra lá no Gênesis. Não é difícil de entender, né? Temer a Deus e estar em harmonia com o juízo de Deus. Ora, se você quer saber o que é temer a Deus, é guardar os mandamentos dele. E não é temer no sentido de ficar apavorado, mas sim respeitar a autoridade de Deus. E é por isso que se guarda a lei dele. Não é ter medo de Deus, é ser reverente, respeitá-lo, ser obediente a quase todos os mandamentos dele. Do que você está rindo, Martin? Ora, é todos os mandamentos. Ah, muito bem. Todos os mandamentos de Deus, não apenas alguns. Algumas pessoas, infelizmente, não querem guardar todos os mandamentos de Deus. Mas lembrem-se que tudo, corpo, mente e espírito, devem ser limpos, purificados. E é difícil. Isso é muito difícil. Mas essa é a essência da mensagem. E essa mensagem vem depois do começo do tempo do fim, certo? Ok. Será que você pode dizer rapidamente quando que... O tempo do fim, segundo a Bíblia, começa no final dos 1260 dias. Esse é o tempo de perseguição papal, que terminou em 1798. Depois, houve um estudo profundo das Escrituras. E a partir desse estudo profundo das Escrituras, eles descobriram a mensagem do santuário, a mensagem do Daniel, a profecia dos 2300 dias. E depois disso, que terminou em 1844, depois de estudar tudo isso, vem a mensagem: temos que olhar novamente para o Evangelho, porque salvação significa salvação do pecado, e não salvação no pecado. O que é pecado? Pecado é transgressão, transgressão da lei. E qual é a norma de julgamento? É a lei do Senhor. E o que é o temor do Senhor? É fazer o que ele diz. Simples assim. A conclusão de todo o assunto. Então, não é difícil. É uma mensagem bem direta. Pessoal, vocês criaram seu próprio evangelho. Joguem-no no lixo e olhem para o verdadeiro evangelho. Deus é um Deus de bom senso. Sim, isso é bom senso. É uma mensagem simples. E todos disseram: "Yay, vamos fazer isso." Sim, mas eles não fizeram. As pessoas não fazem. Elas não fazem. Muito bem.
A questão que tínhamos no início é: por que devemos guardar o sábado? Ou seja, a lei. Isso não é trabalho, não é religião baseada em obras. Vamos estudar para ter certeza. Mateus 5. Não pensem que vim para destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Mas as pessoas dizem, bom, se Jesus cumpriu, por que eu tenho que cumprir? Ora, como um seguidor de Jesus, você não tem que seguir os passos dele? Então, se ele cumpriu a lei, se ele manteve a essência dela, se viveu como um exemplo da lei, você não deve seguir o exemplo dele? Faz sentido eu querer fazer diferente? Claro que não. Se uma pessoa para de fornicar, então eu posso continuar, porque ela parou. Isso nem faz sentido. É um absurdo total. Este cumprimento não é a destruição da lei, mas é justamente para demonstrar como viver a lei. Exatamente. Muito bem. Não pensem que vim para destruir a lei, porque eu lhes digo, em verdade, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio passarão da lei, até que tudo se cumpra. A lei permanece imóvel, Martin. A lei permanece imóvel. Qualquer um que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Algumas pessoas leem isso dizendo, então tudo bem, eu vou ser o porteiro do céu, não me importo com isso. Mas se você ler um pouco mais adiante, diz que de maneira alguma entrarão no reino dos céus, ou seja, você estará fora. É um jeito suave de dizer que você não estará lá, né? Exato. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Temos então duas classes aqui. Uma classe diz que vocês não precisam guardar os mandamentos. Você pode quebrar o menor deles. Você pode quebrá-los, tudo bem. E eles serão chamados os menores, ou seja, não entrarão no reino dos céus. Mas aqueles que ensinam a guardar os mandamentos serão chamados grandes no reino dos céus. Há pessoas também que afirmam, lá em Mateus 5:18, onde é dito até que tudo se cumpra, dizem que isso foi cumprido na cruz. Ou seja, você não tem mais que ser obediente após a cruz, né? Quer dizer então que o diabo foi expulso do céu por desobediência, mas a gente pode voltar para lá sendo desobedientes. Não faz o menor sentido. Então, tudo ser cumprido está apontando para quando tudo terminar. O preço foi pago pelo pecado, mas o pecado não foi erradicado. Ainda temos que viver com ele aqui, e você só precisa assistir às notícias para ver que o pecado está muito bem ativo. Então, somente depois da segunda vinda, essas coisas começarão. E não é que a lei vai acabar depois. Não, do contrário, haveria caos novamente. A lei será guardada para sempre. É uma lei imutável. É por isso que Provérbios 28, verso 4 diz: aqueles que abandonam a lei louvam os perversos, mas os que obedecem à lei lutam contra eles. Martin, haverá então uma luta por causa da lei? É claro. Se você abandonar a lei, então você está no lado de todos os outros que abandonam a lei. Mas se você guarda a lei, você está em guerra com eles. Você está em guerra. A lei é o problema. Eles odeiam a lei. Portanto, a pergunta que foi feita no comentário, se a lei e o sábado ainda valem, acho que ela foi adequadamente respondida aqui. Mas ainda assim, vamos cavar um pouco mais fundo, para ter certeza. Eu acho interessante que a frase guarde os mandamentos como uma lei ocorre exatamente 10 vezes na versão King James da Bíblia. Há muitas afirmações sobre guardar os mandamentos dele, amar os mandamentos do Senhor, isso e aquilo, mas a frase guarde os mandamentos ocorre 10 vezes. Isso é interessante? Não é mesmo? Então eu pensei, vamos lê-las. Excelente. Todas as 10. E ver o que descobrimos. Não acrescentareis nada à palavra que vos mando, nem diminuireis dela. Não é isso que Jesus repetiu naquela frase? Nem o jota um tio. Eu não vim abolir a lei.
nenhum traço será tirado ou acrescentado. O que Jesus disse é uma repetição disso. Para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Mas isso é o Antigo Testamento, não é? Deuteronômio 6:17. Guarde diligentemente os mandamentos do Senhor seu Deus, e os seus testemunhos e seus estatutos, que ele vos ordenou. Então, os mandamentos são uma categoria à parte. E aí tem as outras coisas, como as leis alimentares, de higiene, etc. 7:11. Portanto, guardem os mandamentos, os estatutos, os juízos, que eu vos ordeno hoje. Pratiquem-os. 8:6. Portanto, guardem os mandamentos do Senhor seu Deus, para que andem em seus caminhos e o temam. Não é interessante? Ele volta mais uma vez para onde você começou. Temer a Deus é guardar os mandamentos. Temer a Deus significa guardar os mandamentos dele. E isso está no livro de Apocalipse, Novo Testamento. Guardar os mandamentos do Senhor e seus estatutos que vos ordeno hoje. É interessante que muitos deles estão em Deuteronômio, certo? O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. Lembra-se daquele episódio que falamos sobre a mudança sísmica, que você mencionou que o Senhor sempre traz a história diante deles para lembrá-los? Sim. Para lembrá-los de guardar os mandamentos. A pior coisa que aconteceu foi quando o diabo convenceu a humanidade a pegar um par de tesouras e separar o Antigo Testamento do Novo Testamento. O Antigo Testamento é o Evangelho em tipo, já o Novo é o Evangelho em verdade. Um se apoia no outro. Um é cumprimento do outro. Um não é a negação do outro. Salmo 119, versículo 115. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal, porque eu guardarei os mandamentos de Deus. Naturalmente, há aqueles que guardam e aqueles que não guardam. E aqueles que não guardam os mandamentos são chamados do quê? De malfeitores. Eles não querem que você guarde. Por isso Deus disse, afastem-se de mim. Existe conflito entre nós e eles. É por isso que eles ficam com raiva quando vêm aqueles querendo guardar os mandamentos. Mas, Martin, vamos pular para o Novo Testamento. E ele lhe disse, por que me chamas bom? Não há ninguém bom, a não ser Deus. Mas se quiseres entrar na vida, guarda os mandamentos. Essa é uma afirmação muito interessante. Esse indivíduo chamou Jesus de bom. Ele disse, bom Senhor. E Jesus disse, por que você me chama de bom? Isso implica, então, que Jesus não era bom? Não. Não. Ele queria ensinar uma coisa. Jesus disse, então, não há ninguém bom a não ser Deus. Ou seja, Jesus estava dizendo, você está reconhecendo que eu sou Deus? É isso que ele quis dizer. Ele está perguntando isso para ele e também reconhecendo que ele é. Já que todos sabemos que essa é uma pergunta retórica. É a afirmação, eu sou. Então, o próprio Jesus disse, se queres entrar na vida, guarde os mandamentos. E em Apocalipse 12:13 diz, e o dragão se irou contra a mulher e saiu para fazer guerra contra o remanescente de sua semente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, eles têm o pacote completo. Aqui está a paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Martin, será então que a lei foi embora? De maneira alguma, ela permanece. Só um mandamento? Não, não apenas um mandamento. Todos os mandamentos permanecem. A lei revela o caráter de Deus. Então ela permanece. Será que isso inclui o sábado? Ora, é claro. Digamos então, por que Deus diria verdadeiramente guardareis meus sábados, se ele não queria dizer isso de fato? Essa é uma pergunta que eu gostaria que fosse respondida por aqueles que dizem que não temos que guardá-lo mais. Fale aos filhos de Israel, dizendo, verdadeiramente guardareis os meus sábados, pois é um sinal
entre mim e vocês, através das suas gerações, para que saibam que eu sou o Senhor que te santifica. Cria em mim um coração limpo, não é isso que dissemos no início? Se você tem o desejo de ter um coração limpo, quer dizer que o Senhor o santificou. E qual é o sinal que identifica os santificados? Aqueles que guardam os mandamentos, incluindo sábado. Não é isso que diz o versículo? É isso que diz. 100%. É a lógica. Muito bem. Muito bem, são sábados. Mas será que o sábado dos 10 mandamentos era um sábado cerimonial? Não, porque estava escrito nos 10 mandamentos. Os outros sábados, no livro da lei de Moisés. E o sábado dos 10 mandamentos foi instituído antes do pecado. Já as leis cerimoniais apenas depois. Correto? O sábado dos 10 mandamentos foi estabelecido antes do pecado, no início da criação. Em 6 dias o Senhor criou a terra e no 7º dia descansou. Então, o sábado e o casamento foram estabelecidos no Éden e os dois foram abençoados. O sábado dos 10 mandamentos nunca foi cerimonial. Já os outros sábados apontavam para o ministério de Cristo, que foi cumprido. Então a questão é, Jesus o guardou? Ele o teria restaurado a sua posição de direito? É por isso que ele disse vir para cumprir a lei, para colocá-la em seu lugar certo. É interessante que os judeus mantiveram o dia correto. Sim, Ainda assim, pisaram nos preceitos. Eles tornaram o sábado tão restritivo que virou um fardo ao invés de um prazer. Mas Isaías diz que devemos chamar o sábado de deleitoso, o honrado dia do Senhor. Então, isso não funcionou. O diabo tentou uma nova tática. Ele mudou o dia, chamando-o de dia da ressurreição. Mas já existe um memorial para a ressurreição. É o batismo. morrer com Cristo e ressuscitar com Ele. Muito bem. Mas Jesus o guardou? Sim. Ele o restaurou à sua posição de direito? Sim. Jesus limpou o sábado de todas aquelas bobagens que tinham inventado ao redor dele. É por isso que Jesus fez muitas curas e milagres no sábado. E os discípulos continuaram a fazer isso? Sim, A igreja primitiva continuou? sim, O sábado foi uma questão durante a Reforma Protestante? sim, Não foi um problema lá no Concílio de Trento? sim, Alguns dos reformadores mantiveram o sábado? sim. Vamos dar uma olhada nisso. Mas e aqueles que dizem que Jesus e os discípulos guardavam o sábado porque eram judeus? Porque ele era um judeu. Sim, ele guardou o sábado porque era judeu. Mas o Novo Testamento também chama os cristãos de judeus. Muito bem, vamos explorar ainda mais o assunto. É absolutamente claro que a igreja primitiva guardava o sábado. Sim, O domingo foi introduzido pela mistura do paganismo e cristianismo no tempo do Constantino. Mas o fato de haver leis que restringiam a observância do sábado significava que as pessoas guardavam o sábado, certo? Isso é óbvio. Muito bem. Os valdenses guardavam o sábado? sim, Com certeza. Os albigenses guardavam o sábado. A igreja celta guardava o sábado. O sábado e os reformadores. Esse é um ponto muito interessante. Vamos falar sobre isso um pouco. Os batistas do sétimo dia decidiram que o sábado tinha que ser guardado. Os adventistas do sétimo dia também. Aliás, esse é o único movimento mundial que guarda o sábado. Os adventistas do sétimo dia. Durante a Reforma, Karlstadt, ou Andreas Bodenstein, que era de Karlstadt, que mais tarde o chamaram de Karlstadt, ele era o reitor da Universidade de Wittenberg. Em outras palavras, ele era chefe de Martinho Lutero. Certo? E ele e Martinho Lutero foram muito importantes na Reforma. Ele disse, não deveríamos guardar o sábado? Mas eles o ignoraram. Depois chegou Oswald Gleit, esse homem aqui.
que disse: a Bíblia diz que devemos guardar o sábado. E uma vez que ele era um anabatista, decidiram afogá-lo, porque ele estava contestando os irmãos sobre a questão do sábado. Finalmente, a questão do sábado foi tornada muito preeminente no Concílio de Trento, porque o argumento era: vamos nos alinhar com a tradição ou com a Bíblia? A visão protestante foi sola escritura, a Bíblia e a Bíblia somente. E depois a posição católica foi a Bíblia no contexto da tradição. E o debate foi finalmente resolvido quando o Concílio de Trento discutiu isso por muitos meses. E os protestantes estavam lá, hein? Aí o arcebispo de Régio entrou no concílio e disse: vocês, protestantes, vocês estão dizendo sola escritura, somente a Bíblia. Mas isso é uma mentira, porque vocês seguem a tradição da Igreja Católica guardando o domingo. Portanto, não é nem mesmo um movimento religioso, vocês são apenas uma rebelião. Essa era a oportunidade para eles dizerem: você está certo, devemos guardar o sábado. Mas não fizeram isso. Foi o início da queda do protestantismo, infelizmente. E foi a partir daí que o protestantismo começou a tornar-se Babilônia novamente. Eventualmente, eles cresceram, se tornaram parte de Babilônia, porque se recusaram a abandonar uma tradição. Em vão vocês me adoram, ensinando as tradições de homens como mandamentos de Deus. E quando que foi que a Igreja Católica implementou o domingo? Quando começou a se tornar uma tradição para eles? Porque isso daí foi o quê? Nos 1600, lá no Concílio de Trento? Correto, mas quando Constantino, o imperador, introduziu o domingo como o dia do Senhor, quando eles se misturaram, isso foi no IV século, quando ele misturou o domingo pagão com o cristianismo e fez leis sobre o domingo. Mas o Concílio de Laodiceia, que aconteceu alguns anos depois, eles, os católicos, a Igreja Católica, fizeram uma lei anti-sábado. Então, isso foi no século IV, onde eles introduziram o domingo na igreja para unir o paganismo ao cristianismo. Então, o Concílio de Trento determinou que os protestantes eram apenas uma rebelião, porque guardavam o domingo e não faziam o que a Bíblia ordenava. Então, a questão era muito importante, e é por isso que membros posteriores ou movimentos posteriores da Reforma, como os adventistas do sétimo dia, por exemplo, decidiram que tinham que guardar o sábado, e isso dividiu a igreja. E desse movimento surgiu a informação de que o sábado ainda era vinculante. E um estudo bíblico comprovou isso. E, portanto, os adventistas do sétimo dia, quando foram formados, guardaram o sábado. A pergunta é, então, Jesus o substituiu? Existe algum versículo dizendo que ele o substituiu? Não, não existe. Os batistas revisitaram o assunto? Sim. Após 1844, quando a luz brilhou sobre a lei, ela foi novamente colocada em destaque? Sim. Mas por quê? Bem, a Bíblia nos diz que Jesus entrou no Santíssimo. Se você ler o livro de Apocalipse, na primeira parte do livro de Apocalipse, ele anda entre os candelabros. Isso é o lugar santo. Mas depois ele viu a Arca da Aliança. Então ele se mudou para o Santíssimo. E a luz brilhou sobre a lei. Agora, quando a luz brilha sobre a lei, ela também não brilha sobre o sábado? Com certeza também sobre os 10 mandamentos dentro da arca. Muito bem. E se esse é o selo de Deus, como diz a Bíblia, ele é o seu sinal de autoridade. E o quarto mandamento não brilha um pouco mais do que os outros? Isso nos mostra claramente quem é Deus ou qual entidade formulou aquela lei. Sem o sábado, não há uma divindade específica que você está adorando.
Muito bem. Por acaso o planeta está em rebelião? Sim, A rebelião questiona a autoridade? sempre. Sempre é assim. Neste caso, o sábado, então, não é o sinal perfeito da obediência? Lembre-se da nossa pergunta com relação a Romanos 14, 5 e 6. Esta é a forma que se deve estudar a Bíblia. Quando você tiver essas perguntas lógicas definidas, aí você vai ler os versículos difíceis. Muito bem, vamos ler então Romanos 14, 5 e 6. Um homem faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que não faz caso do dia, para o Senhor ele não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. É um verso confuso, né? Sim, Muito bem, vamos desvendar isso daí. A primeira pergunta que temos a respeito é: onde no mandamento do sábado, nos 10 mandamentos, fala sobre comer e beber? em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Então, o que comer e beber está fazendo aqui, Martin? Você tem que cavar mais fundo. Não há outras leis falando sobre esse tema? Muito bem. Onde encontramos comer e beber na lei cerimonial? Porque há todo tipo de sacrifícios e ofertas, ofertas de bebida, ofertas de comida, etc, etc. Então, comer e beber e considerar certos dias como importantes não tem nada a ver com o mandamento do sábado. Com o que estamos lidando aqui, então? Bom, os judeus tinham trazido os evangelhos aos gentios. Os gentios eram pagãos, eles tinham certos dias de festa, dias festivos, muitos dias festivos, e eram dias sagrados. A Bíblia, no entanto, reconhece apenas um dia como santo, que é o sábado. Não reconhece outro dia. Mas os pagãos tinham muitos dias santos. Tinha a festa da Ishtar, que depois virou Easter, Páscoa em inglês. E havia as festas do solstício de verão, solstício de inverno. Tudo isso daí eram dias santos. Muito bem. Agora esses pagãos entram na igreja e começam a se perguntar se esses dias santos ainda são importantes, sim ou não. E os judeus, que agora se tornaram cristãos e tiveram que se alinhar com o pensamento de que os dias cerimoniais haviam sido pregados na cruz, eles tinham que se perguntar se deviam continuar guardando esses dias ou não. Então, houve um grande debate sobre que dia é santo, qual dia não é santo. E então alguns disseram: bom, eu vou guardar tal dia porque eu acho que tal dia é um dia santo. Digamos, a Páscoa, por exemplo. Ou vou guardar este ou aquele outro dia. Bom, se você faz isso porque está convencido que o Senhor exige isso, então que assim seja. Mas se você não acha, está tudo bem também. É exatamente o que ele disse no texto. É isso mesmo. Então ele não está falando sobre o sábado, está falando sobre os dias santos. Agora, hoje em dia, temos pessoas, mesmo dentro da igreja hoje, que acreditam que o Natal deve ser observado como dia santo? Sim. Ora, mas o Natal era a festa do solstício do sol. Afinal, Jesus nasceu mesmo em 25 de dezembro ou essa era a data do aniversário de Zeus? Aham. Então, algumas pessoas acreditam que devem guardar o Natal ou a Páscoa, e elas são muito firmes sobre isso. Se você acha que está servindo o Senhor assim, então vá em frente. Mas, de verdade, se eu acho que é um dia pagão e não um dia santo, eu tenho esse direito. Essa é a questão do verso. Não faça disso uma questão de salvação. Não faça disso uma questão de salvação, não tem nada a ver. Então, ficar discutindo isso daí todo Natal, toda Páscoa, é uma coisa fútil. Porque essa discussão nunca vai acabar. É verdade. Sempre vai ter alguém debatendo. Mas e o sábado? Ah, isso daí não. É uma questão clara.
A Bíblia deixa muito claro: verdadeiramente guardarão meu sábado. Isso sim é uma questão de salvação. Eu também acho, porque isto sinaliza se você se submete à autoridade de Deus ou não. Só para deixar um pouco mais claro, antes que comecem a jogar pedra na gente, o sábado torna-se uma questão de salvação quando você entende a questão. Sim, porque se você entende a questão e ainda assim continua guardando o domingo, estando ciente que a Bíblia ordena a guarda do sábado, aí é rebelião. E no futuro, leis virão que tornarão o domingo a marca da besta. Aí, mais ainda. Correto? O último grande conflito entre a verdade e o erro é apenas a luta final da longa controvérsia sobre a lei de Deus. Na verdade, é sobre isso, Martin. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, é a obrigação de todo homem. Nessa batalha, estamos entrando agora em uma luta entre as leis dos homens e os preceitos de Jeová, entre a religião da Bíblia e a religião das fábulas e tradições. É sobre isso. Não é uma guerra nova. É uma guerra antiga, só está sendo travada em cenários diferentes. Devemos estudar as grandes marcas que indicam os tempos em que estamos vivendo. Devemos agora orar fervorosamente para estarmos preparados para as lutas da preparação do grande dia do Senhor. Aqueles que se colocam debaixo do controle de Deus para serem conduzidos por Ele estarão a par dos eventos ordenados por Ele que acontecessem. Inspirados com o espírito daquele que deu sua vida pelo mundo, eles não ficarão mais paralisados e impotentes, apontando para o que não podem fazer. Vestindo a armadura de Deus, irão para a guerra, dispostos a fazer e ousar por Deus, sabendo que sua onipotência suprirá as suas necessidades. Então esse é o nosso dever, nesse tempo em que vivemos: compreender o problema, depois pregar sobre ele, mesmo que os céus caiam. Essa é a nossa obrigação. Agora, a questão era: há esperança para nós? Faça o que é certo e deixe as consequências com Deus. Durante a dispensação cristã, o grande inimigo da felicidade do homem fez o sábado do quarto mandamento um objeto de ataque especial. Se você guardar o sábado, estará assim entrando em conflito com todo mundo que não guarda o sábado. Sim, é isso mesmo. Alguns argumentos são que eu posso guardar qualquer dia. Mas aquela mesma pessoa que diz isso tem problema se você guardar o sábado no sábado. E se você passar todo o seu tempo com eles 6 dias por semana, mas se recusar a fazê-lo no sábado, eles te veem como inimigo. Quantos casamentos não são destruídos por tais argumentos? Satanás diz: eu trabalharei em oposição a Deus, darei poder aos meus seguidores para colocarem de lado o memorial de Deus, o sábado do 7º dia. Assim mostrarei ao mundo que o dia santificado e abençoado por Deus foi mudado. Mas por qual autoridade? Sabe, mesmo todas as denominações protestantes admitem que não há autoridade na Bíblia para a mudança. Assim mostrarei ao mundo que o dia santificado e abençoado foi mudado. Aquele dia não viverá na mente das pessoas. Eu o obliterarei da memória deles. Colocarei em seu lugar um dia que não carrega as credenciais de Deus. Um dia que não pode ser um sinal entre Deus e seu povo. Conduzirei aqueles que aceitarem esse dia, o domingo, a colocarem sobre ele a santidade que Deus colocou sobre o 7º dia. Isso é um ataque direto à autoridade de Deus. Através do meu vice-regente, ou seja, o Papa, eu serei exaltado. O primeiro dia será exaltado, e o mundo protestante receberá esse sábado espúrio como genuíno. Por meio da não observância do sábado que Deus instituiu, farei com que sua lei seja desprezada. As palavras atribuídas entre mim e vocês ao longo das suas gerações, farei servir ao lado do meu sábado. Essa é a argumentação dele. E ele é muito bem sucedido nela. Muito bem mesmo. Ele distorceu as coisas de tal maneira que a santidade que cabia ao verdadeiro sábado
agora dado ao sábado dele, o domingo. Isso mesmo, dá a mesma santidade ao domingo. Mas Martin, se estamos vivendo nos últimos dias, devemos realmente entender os problemas, certo? Então, se esta é uma das razões que levaram à queda de Babilônia, e realmente começou cedo, Deus foi muito longânimo lá no Concílio de Trento. Eles tiveram todas as oportunidades para consertar isso, mas não o fizeram. Então vem a mensagem do segundo anjo. O primeiro diz, temei a Deus. Isso também aponta para os mandamentos. E o segundo anuncia a queda de Babilônia. Babilônia se senta como uma rainha. A Bíblia diz isso. Ela não vê sua condição, não pode anunciar sua própria queda. Porque ela não acredita que caiu. Exatamente, a crença ainda está de pé. Ela afirma que não sofrerá perda de filhos. Então, outra pessoa deve chamar os seus filhos para fora de suas fileiras, certo? É isso aí. Ela não vai fazer isso sozinha. Não. Alguém tem que fazer isso. Essa pessoa será popular? Não, de jeito nenhum. Tá, vamos recapitular. Por que Babilônia caiu? Bem, a Bíblia nos dá 3 razões. A primeira parte é doutrina. Adorar a besta. Se você adora a besta, está seguindo as suas doutrinas em vez das doutrinas de Deus. Isso inclui todas as suas falsas doutrinas, desde a imortalidade, ao purgatório, até o batismo infantil. Bom, esse é o primeiro ponto. Seguir a falsa doutrina em contradição direta à palavra de Deus. Isso fez ela cair. O sábado não faria parte disso? A imortalidade da alma também não faz parte disso? Ou a negação da expiação através do purgatório? Claro, com certeza. Bom, temos aí uma igreja que defende que os pecadores têm que pagar os próprios pecados no purgatório. Se a sua igreja se alia a essa igreja, a sua igreja não está se alinhando com o erro, conscientemente? Sem dúvida. Se você pegar uma igreja protestante, a maioria delas, pelo menos, quantas dessas falsas doutrinas aí, elas não acabaram aceitando? Muitas delas. Não todas. Não todas, mas, Uma já é muito. infelizmente, uma já é demais. Muito bem, este é o ponto. Aceitaram as doutrinas falsas. O segundo ponto é, utilizam o Estado para forçar as pessoas a seguirem suas doutrinas. Isto é coerção, Martin. Isto é a adoração da imagem. Igreja e Estado juntos. E o terceiro ponto são os mercadores se alinhando para colocar em prática o recebimento da marca. Então, uma vez que esses 3 estejam todos em seu lugar, chegamos no fim. É isso aí. Então, número 1, falsas doutrinas. As igrejas já aceitaram essas falsas doutrinas há muito tempo. O poder da igreja e do Estado foi quebrado em 1798. A Bíblia diz que haverá uma imagem da besta. Igreja e Estado serão unidos novamente. Então, essa é uma das coisas que devem acontecer. Só para esclarecer, é verdade que a imagem não será a besta em si, mas fará tudo o que a besta pedir dela. Correto? Isso mesmo. Então, a Bíblia nos diz, no livro de Apocalipse, capítulo 13, que os Estados Unidos farão, em nome do papado, da primeira besta, aquilo que o papado fez durante a Idade Média, ou seja, impor doutrinas. Uma vez que a Igreja e o Estado se unam, sabemos que todos estão em sério risco. E uma vez que os comerciantes entrarem no jogo, ajudando na implementação da marca da besta, na questão do não comprar ou vender, não permitindo eles a compra e a venda, aí chegamos ao fim. Então, Martin, você tem a catástrofe completa. Agora, se considerarmos nossa última conversa, a Igreja e o Estado não estão se unindo agora mesmo? Sem dúvida. E os comerciantes? Eles já estão submissos há tempos. Guerras comerciais, não é? Guerras comerciais. Você pode ter uma guerra comercial sem comerciantes? Não. Você pode proibir venda de carros se não houver um fabricante de carros? Não.
Então os comerciantes devem fazer parte do jogo. E o mercador deve ser um agente na sua execução. Com certeza. Então, se você for à loja, você está lidando com o governo ou está lidando com o comerciante? Comerciante? E se o comerciante disser a você, não vou te vender o produto, ele não está fazendo parte do jogo? Sim. Então precisamos dos três. Você precisa da falsa doutrina, precisa do Estado para fazer as leis, que será a imagem da besta, e então você tem o comerciante para desempenhar o seu papel. Será que os oligarcas já não estão a bordo? Sem dúvida. Eles não estão até mesmo forçando países? Tirando o financiamento deles? Sim, tirando o financiamento, colocando impostos, tarifas. Tarifas em mercadorias. Agora, quem fornece essas mercadorias e as vende? Os comerciantes. Marty, os três estão envolvidos. Olha, e a gente já está quase lá, viu? Já estamos muito próximos disso. Vamos olhar para a Bíblia agora. Não podemos apenas ficar falando aqui, né? Não, temos que provar. Então veja o primeiro motivo. As doutrinas. Todas as nações beberam do vinho da ira de sua fornicação, ou seja, de sua apostasia. E os reis da terra cometeram fornicação com ela, e os mercadores da terra enriqueceram com a abundância de suas iguarias. Temos aí a catástrofe toda, né? Apocalipse 14:8. E seguiu outro anjo dizendo, caiu a Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Eles engoliram as falsas doutrinas, acreditaram no falso sábado, acreditaram em toda essa baboseira ecumênica, na unidade na diversidade. Exigindo a negação de Cristo para isso. É claro, não há união sem a negação de Cristo. Em vez de ensinar doutrina bíblica, as igrejas ensinam os mandamentos dos homens e disseminam as falsas doutrinas da Babilônia, que é o estado dos mortos, o dominionismo, milênio temporal, futurismo e espiritualismo. Agora, segunda razão. Vamos começar com o tempo de Cristo. Na primeira vinda de Cristo, os reis do mundo estavam contra ele. E assim será na segunda vinda. Com certeza. A história se repete. Não há nada novo debaixo do sol. Nosso Salvador nunca pediu que os poderes mundanos defendessem sua verdade ou doutrina. As portas do inferno não prevaleceriam contra eles. Quem vai defendê-los? Deus os defenderá. É Ele quem está lutando. Não havia coerção necessária ou força. As ovelhas ouviriam sua voz e seguiriam. Elas não deveriam ser pastoreadas ou encurraladas. Ao se identificarem com o Estado, as igrejas perderam o poder do reino de Deus. Elas não dependem mais do reino de Deus, agora dependem do Estado. Assim, elas estão passando qual recado? Não precisamos mais de Deus, precisamos do Estado. E essa é uma afirmação muito assustadora. Porque devemos ter cuidado para não nos rendermos na intenção de nos identificar com o Estado, ao invés de identificar-nos com Deus. E se o Estado fizer leis que vão te dar muitos benefícios? Você só tem que apoiar essas leis. Bem, aí você se torna parte de um sistema coercitivo, o que é muito perigoso porque Deus nunca usou esse tipo de poder. Na verdade, ele proíbe a coerção. Os reis da terra se levantaram e os governantes se reuniram contra o Senhor e contra Cristo. Martin, nós temos dito aqui há muito tempo que isso vai acontecer de novo. Salmos 2, verso 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram conjuntamente contra o Senhor e contra o seu ungido. mesma coisa. Nada mudou. Então, na segunda vinda, os governantes farão a mesma coisa, só que sob a direção demoníaca. E como sabemos disso? Apocalipse 16:14. Pois são espíritos de demônios, performando milagres, que vão aos reis da terra e a todo mundo, para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Vão lutar contra Deus. Apocalipse 17:2. Com quem os reis da terra se prostituíram, e os moradores da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição.
É a mesma coisa, Martin. E a mulher que viste a grande cidade, que reina sobre os reis da terra, a igreja não está no controle? Sim, nos bastidores. Sim, ela está lá nos bastidores, governando tudo, com seus cavaleiros de Malta, seus jesuítas, seus cardeais, e todo um sistema, tudo emparelhado com o Estado. Apocalipse 18:3. Pois todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, ou seja, o mundo todo crê nas suas falsas doutrinas. Os reis da terra e os comerciantes fornicam com a prostituta. Todos eles em uma grande orgia. É por isso que você os vê repetidamente visitando o Vaticano. Vamos falar um pouco sobre os comerciantes. Os comerciantes desempenham seu papel na queda da Babilônia. Eles são uma ferramenta de coerção. Quem controla o dinheiro acha que controla as mentes. Governos e comerciantes devem estar em harmonia corrupta se quiserem forçar a consciência. Não é isso mesmo? Claro que é. Martin, tudo sobre o que falamos está acontecendo nesse governo do Trump. Está tudo acontecendo. Tudo está acontecendo. Isso acabou de vir à minha mente. No momento, há duas pessoas governando os Estados Unidos. O presidente E o empresário. e os dois estão unicarne. Exatamente. Ezequiel 27, verso 33. Quando as tuas mercadorias saíam dos mares, tu encheste a muitos povos, tu enriqueceste os reis da terra com a multidão das tuas riquezas e das tuas mercadorias. O que está acontecendo em Gaza é muito interessante. Vai ser a nova Riviera, é o que dizem, né? Todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. E os mercadores se tornaram ricos através da abundância das suas iguarias. Esses três atores atuarão juntos na última cena. É uma aliança profana? A aliança profana. Martin, nosso dever nos últimos dias é nos aproximarmos de Deus. Obedecer às instruções de Deus. Sair das cidades. Não viva sob a influência das cidades. Busque alguma terra para poder cultivar seu próprio alimento, porque o tempo de comprar e vender vai se tornar uma realidade em breve. É bom você ter uma cenoura no seu jardim, uma abóbora. Você pode querer uma batata no seu jardim, qualquer coisa que possa matar a sua fome. Sim, alimentos básicos. Então, vamos passar por um tempo de grande angústia. Salmo 27, verso 5. Pois no tempo da tribulação ele me esconderá em seu pavilhão. No segredo do seu tabernáculo ele me esconderá. Me colocará sobre uma rocha. Esse é Jesus. Sim. Será então, Martin, que eu devo entrar em pânico? Não. Na verdade, quem é que precisa entrar em pânico? Aqueles que estão contra o Senhor. O inimigo. Salmo 37, verso 39. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua força no tempo da angústia. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece os que confiam nele. Então, a primeira coisa é, como já dissemos antes, os que estão encrencados no tempo de angústia não são o povo de Deus. É o outro lado. Mas vai parecer que é o povo de Deus, já que a lei dos homens estará contra eles. Os comerciantes estarão contra o povo de Deus. O Estado estará, a igreja estará. Todos desprezarão o povo de Deus. Mas, de verdade, quem está em apuros são eles. A graça ainda não acabou. As pragas não estão caindo. Mas a turbulência nas cidades e desastres naturais estão se multiplicando. Ou seja, Martin, haverá incêndios, tornados, inundações, terremotos. O Espiritismo está se manifestando com sinais e maravilhas e contradizendo a palavra de Deus. Assista o último programa do Robert e do Marlowe sobre a imortalidade da alma e veja se isso não é uma realidade. Haverá pressão econômica contra aqueles que recusam a marca da besta. Tarifa de 25%. Não, 50%. E se continuar com sua teimosia, 100%. Você tem direito a 25% do seu dinheiro. Ou melhor, nada. Não tem direito a nada. Isso se tornará realidade em breve.
Estamos quase nisso aí. Saia da cidade enquanto Deus abre o caminho. Cultive seus próprios vegetais. Porque comprar e vender se tornará virtualmente impossível. Pregue a mensagem. É isso que devemos fazer agora. O tempo está acabando. Temos que fazer isso agora. Agora. Sim, não podemos ficar adiando isso. Parar de ficar adiando. Quais sinais as pessoas ainda estão esperando? O mundo nunca esteve desse jeito. Se não for feito agora, quando ficar realmente difícil, aí será um problemão. É a glória do Senhor ser misericordioso, cheio de longanimidade, bondade, gentileza e verdade. Mas a justiça demonstrada ao punir o pecador é tão verdadeira glória do Senhor como a manifestação da sua misericórdia. O acerto de contas está chegando. E que privilégio maravilhoso estarmos do lado que não sofrerá a ira do Senhor. Isso é extremamente importante. Quem executará o juízo? Deus executará. Não serão as pessoas. Não haverá um reavivamento de pessoas fazendo isso. Haverá um reavivamento da piedade primitiva. Mas Deus executará as lutas por nós. O tempo de angústia como nunca houve, de Daniel 12:1, logo se iniciará sobre nós. E precisaremos de uma experiência que não possuímos agora e que muitos são muito indolentes para obter. Muitas vezes, o problema é maior na antecipação do que na realidade. Mas isso não é verdade para a crise diante de nós. A apresentação mais vívida não pode atingir a magnitude da provação. Naquele tempo de provação, cada alma deve estar individualmente diante de Deus. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem na terra, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, eles não livrarão nem filho nem filha. Eles apenas livrarão suas próprias almas pela justiça. É Deus quem determina quem são os justos. Preparação para o que está por vir. Buscai ao Senhor todos os mansos da terra, que executais o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, para que sejam escondidos no dia da ira do Senhor. A preparação é a primeira coisa. A transgressão quase atingiu seu limite. A confusão enche o mundo e um grande terror logo virá sobre os seres humanos. O fim está muito próximo. O povo de Deus deve estar preparado para o que está para acontecer no mundo como uma grande surpresa avassaladora. Estamos quase lá. Nós temos visto grandes surpresas no futuro recente. Bem colocado, Martin. Eu quis dizer, no passado recente. Sim, sim. E mesmo essas coisas nem se comparam com o que está chegando. Não mesmo. O que devemos fazer então? Devemos aumentar ainda mais nossos esforços. Estamos nos aproximando do grande conflito final. Cada movimento de avanço feito agora deve ser feito com esforço maior, pois Satanás está trabalhando com todo o poder para aumentar as dificuldades em nosso caminho. Ele trabalha com todo o engano da injustiça para enredar as almas dos homens. Sou encarregada de dizer aos ministros do Evangelho e aos nossos médicos missionários: sigam em frente. A obra a ser feita exige alto sacrifício a cada passo, mas sigam em frente. Não podemos ser indolentes agora. A hora de trabalhar é agora. Muito bem. Então a nossa preparação nos obriga a seguir em frente. Não há tempo a perder. O fim está próximo. Ir a vários lugares espalhando a verdade, em breve, será algo muito perigoso. Martin, você acha que o diabo vai permitir que a gente pregue a verdade? Eu acho que isso daí que acabamos de ler, em breve vai acontecer. Eu acho que já está praticamente acontecendo. Já vemos os sinais disso aí. Tudo será colocado para obstruir o caminho dos mensageiros do Senhor, para que não possam fazer aquilo que é possível fazerem agora. É por isso que a gente diz: se o YouTube derrubar nosso canal, por favor, vejam as alternativas. Se tirarem o site, olhem outro site. Façam download das mensagens. E quando tudo isso for removido, o trabalho da pregação deverá continuar individualmente, mais do que já é agora. Sim, não devemos ficar aguardando as dificuldades. Temos que trabalhar agora. Devemos encarar nosso trabalho de frente e avançar o mais rápido possível na guerra agressiva. A agressiva, Martin, não é fácil. Estejamos na ofensiva e não na defensiva. E eu entendo. Naquele comentário, o homem disse:
O que vamos fazer diante de tudo isso aí que você está dizendo? Ora, confie no Senhor. Da luz que me foi dada por Deus, eu sei que os poderes das trevas estão trabalhando com intensa energia vinda de baixo. E, com passos furtivos, Satanás está avançando para pegar aqueles que agora estão dormindo, como um lobo pegando a sua presa. Devemos alertar as pessoas agora, devemos trabalhar agora, mas em breve será muito mais difícil do que imaginamos. Que Deus nos ajude a continuarmos na luz, para trabalharmos com os nossos olhos fixos em Jesus, nosso Mestre, e pacientemente perseverar rumo à vitória. Esse é o nosso trabalho agora, porque em breve chegará o grande tempo de angústia. Sim, devemos nos preparar agora. A angústia agora ainda é pequena. Temos que fazer o que podemos. Sair das cidades, começar a produzir alimento. E se você não sabe fazer isso, aprenda. Dá para plantar batatas até em uma sacola plástica. Sim, dá para fazer até mesmo numa varanda. Isso, numa varanda. Deus lançou o seu povo na brecha para fazer a cerca, para levantar o fundamento de muitas gerações, ou seja, para livrar-se das mentiras. As inteligências celestiais, anjos que se destacam em força, estão esperando, obedientes ao seu comando para se unirem às agências humanas. Nós não estaremos sozinhos, Martin. O Senhor intervirá quando as coisas chegarem a tal ponto que ninguém, exceto por poder divino, poderá neutralizar as agências satânicas em ação. Quando seu povo estiver no maior perigo, aparentemente incapaz de resistir ao poder de Satanás, Deus trabalhará em seu favor. A dificuldade extrema do homem é a oportunidade de Deus. Temos que colocar isso na cabeça. Sim, é a essas promessas que devemos nos apegar. Correto? Os anjos agora estão restringindo os ventos da contenda para que eles não soprem até que o mundo seja avisado de sua condenação vindoura. Mas uma tempestade está se formando pronta para explodir na terra, e quando Deus ordenar que seus anjos soltem os ventos, haverá uma cena de contenda como nenhuma caneta pode descrever. Eu já imagino o ódio da imprensa. Sem dúvida. Consigo ver a raiva. O ódio que sai da boca destas pessoas é simplesmente impressionante. E as declarações ilógicas, sem sentido, que elas vivem fazendo? Elas chegam a conclusões que você se pergunta: como esse ser humano pode concluir isso? E essas coisas só vão piorar. E em breve será direcionado a nós. Ainda não é, mas em breve será. Muito em breve, todos os canhões deles vão voltar-se contra nós. Vão querer nos explodir. Esta é uma bela frase. O extremo do homem é a oportunidade de Deus. Isso precisa ser gravado a fogo em nossas mentes. Quando chegar o grande tempo de angústia, a graça estará encerrada. E aí o povo de Deus passará pela angústia de Jacó. Porque não há mais nada que possam fazer. Só resta ponderar: estou certo com Deus, confessei meus pecados, estou pronto para o céu. Jacó lutou com Deus. Sim. Mas a luta dele não foi a respeito de pecados não confessados. A luta dele foi se Deus havia perdoado os pecados confessados. Será que ele os perdoou? Será que fui perdoado? Tive um verdadeiro arrependimento. Jacó não se exaltou por achar-se perfeito. De jeito nenhum. Jacó não deu ordens a Deus. Ele agarrou-se desesperado em Deus até que prevaleceu. O arrependimento ocorre no pequeno tempo de angústia. Sim, e não no grande tempo de angústia. Aí será tarde demais. O povo de Deus está selado. O povo de Deus está selado. Diga-nos o que isso significa. Significa que eles estão firmes na verdade e não sairão dela. Ela está aqui dentro. Não há nada mais que o homem possa fazer para mudar a sua situação. Ou seja, no grande tempo de angústia, você estará totalmente dependente de Deus. E você será totalmente excomungado pela humanidade. Esse grande tempo de angústia será um pesadelo. Seremos obrigados a caminhar somente pela fé. Exatamente. Pela fé. Muito bem. Tudo o que poderemos fazer é confiar nas promessas de Deus. Eu tenho esses versos aqui na minha escrivaninha para eu nunca me esquecer deles. Provérbios 3:5 e 3:6.
Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos reconheça-o, e ele guiará os seus caminhos. Aqueles que estão aguardando a chegada do grande tempo de angústia para se prepararem, estão perdendo o seu tempo. Essa preparação deve ser feita antes. Muitos chegarão nesse tempo terrível sem óleo. Infelizmente. Não terão Espírito Santo. E o que diz aquele verso? Hoje, quando ouvir a sua voz, não endureça o coração. Então, Martin, vamos terminar com o que acontece no fim. Uma voz sacode os céus e a terra. Isso será na vinda de Cristo. Há um terremoto poderoso como nunca houve desde que os homens existem sobre a terra. Tão grande e poderoso foi o terremoto. Isso aqui veio de Apocalipse. O firmamento parece abrir e fechar. A glória do trono de Deus parece brilhar. As montanhas tremem como um junco ao vento. As rochas irregulares são espalhadas por todos os lados. Há um rugido como de uma tempestade que se aproxima. O mar é açoitado em fúria. Ouve-se o grito de um furacão como a voz de demônios em uma missão de destruição. A terra inteira se agita e incha como as ondas do mar. Sua superfície está se quebrando, seus próprios alicerces parecem estar cedendo. Cadeias de montanhas estão afundando. Ilhas habitadas desaparecem. Portos marítimos que se tornaram como Sodoma por maldade são engolidos pelas águas furiosas. Estas citações são de Jeremias e também outros profetas bíblicos. Babilônia, a grande, chegou à lembrança de Deus para dar-lhe o cálice do vinho da sua ira. Grandes pedras de granizo, cada uma do peso de um talento, estão fazendo sua obra de destruição. As cidades mais orgulhosas da terra são arrasadas. Os palácios dos senhores, nos quais os grandes homens do mundo esbanjaram sua riqueza e se glorificaram, estão desmoronando diante dos seus olhos. Os muros da prisão estão sendo rasgados e o povo de Deus, que foi mantido em cativeiro por sua fé, está livre. Podemos até ser presos, Martin. Podemos ser condenados à morte, mas Deus cuidará. Não será mais o nosso problema. Esse é o último slide. Quando o trabalho de investigação for concluído, quando os casos daqueles que em todas as eras professaram ser seguidores de Cristo forem examinados e decididos, então, e não antes disso, a provação se encerrará, e a porta da misericórdia será fechada. Assim, na única frase curta, os que estavam prontos entraram com ele para o casamento e a porta foi fechada, seremos levados através do ministério final do Salvador para o tempo em que a grande obra para a salvação do homem será concluída. Este é um resumo do que acontecerá. Claro, há muitas outras coisas que poderíamos colocar aqui, como, por exemplo, esse livro aqui, A Crise à Frente. É uma compilação de Robert Olson. E, ao ler esse pequeno livro, você poderia tirar centenas de declarações sobre a crise final. E há muito encorajamento, assim como advertências nessas citações. Nós colocamos apenas um pouco aqui. Mas essa é a questão. A questão será a obediência aos mandamentos. Palavra de Deus ou a tradição? Essa é a questão. Eu também quero encorajar os espectadores. A meditação Maranata que estamos transmitindo todos os dias como um devocional. Este livro é repleto de orientações sobre como nos preparar. Perfeito. Então, o que estamos tentando fazer é passar a mensagem, avisar as pessoas, mostrar o problema, como nos prepararmos, seja por meio de devocionais diários, seja por pregadores que regularmente pregam suas mensagens. Estamos tentando fazer o nosso melhor, mas se as pessoas por aí não se tornarem colaboradoras nossa nesta missão, poderemos descobrir que não alcançamos tantos quanto poderíamos. E isso seria uma catástrofe. Então, por favor, una-se a nós nesse esforço. Tornem-se missionários individuais. Se você não tem as ferramentas, use as que já estão fornecidas. Não apenas do nosso ministério, mas de outros também.
Disseminem a verdade como folhas de outono. Nós não temos tempo a perder. Vamos orar. Pai Celestial, que tempo para se estar vivo! Ver a imagem da besta se formar. Falsas doutrinas trabalhando a pleno vapor. Reis da terra utilizados para levar adiante essas doutrinas. Comerciantes se unindo a eles. De fato, um tempo como nunca se viu está sobre nós. Dá-nos sabedoria, força, seu Espírito, em nome de Jesus. Amém.